Olá, estudante do curso de Bacharelado em Administração Pública. Seja bem-vindo ao módulo 2, módulo em que nós trataremos sobre funções. Nas ciências em que aplicamos a matemática, um dos fundamentos mais utilizados é o de função, que relaciona duas grandezas distintas entre si. Vejamos algum exemplo. Nesse GIF, nós podemos ver a função que relaciona a altura de um objeto que está em queda livre em função do tempo. Então você percebe que no gráfico, a cada tempo, a cada instante, você tem uma altura correspondente. Nesse outro gráfico, ele está relacionando a quantidade de acessos em cada ano às fontes de ferramentas de aprendizagem, né? Twitter, YouTube, Google Docs e PowerPoint, né? Então você vê aqui que algumas delas, ao longo dos anos, aliás, todas elas tiveram seus números acrescidos ao longo desses anos, e você tem aí num gráfico a relação entre o ano e a quantidade de acessos. Nesse outro gráfico você tem a altura em função do tempo na roda gigante. Então, a cada determinado instante você tem uma altura. Veja que aí a altura varia ao longo do tempo, né? Ela aumenta e diminui. Se a velocidade da roda gigante é constante, você tem um aumento, uma diminuição, e você tem aí o que a gente chama de função periódica, né? Nesse outro gráfico, nós temos um tema relacionado à administração pública, né? Ele mostra o número de funcionários públicos de um determinado órgão em função do tempo. Então você vê que a medida, de uma maneira geral, à medida em que passa o tempo, a quantidade de funcionários está diminuindo, né? Bom, vamos agora então à definição matemática de função, né? Dados dois conjuntos A e B, denomina-se função de A em B, e a notação é F, dois pontos A, setinha B, a toda relação que associa cada elemento de A um e somente um elemento de B. Então nós temos os valores de x estão no conjunto A, os valores de y estão no conjunto B, e a função vai associar a cada x que está no conjunto A um valor de B. Nem mais que um, nem menos que um, exatamente um. Daí a existência desse um e somente um elemento de B. Se nós observarmos o exemplo A, ele não é uma função porque o número 4 no conjunto A está associado aos elementos menos 2 e 2 no conjunto B. Então você está contrariando a definição, não é uma função. Na letra B nós temos também uma relação que não é uma função porque o elemento 3 em A não está relacionado a nenhum elemento de B. Já na letra C, nós temos cada elemento de A está associado a um elemento de B. Mesmo que, aí você diz, mas professor, no conjunto B o 4 não está relacionado. Para ser função, todo o interesse está no conjunto A. De cada elemento de A tem que ter uma relação, ou seja, de cada elemento de A tem que partir exatamente uma seta. O conceito de função não vai se importar com o conjunto B. Nós iremos ter outras classificações relacionadas ao conjunto B, mas não é o caso. Para ser uma função, tem que obedecer a essa condição do conjunto A. Como elementos de uma função, nós podemos citar o domínio, que é o conjunto dos valores possíveis para x. Se nós observarmos esse exemplo aí na página, na parte de baixo das páginas, nós temos aqui os elementos em A. Cada um está relacionado a um elemento em B. Temos uma função, né? E o domínio, então, aqui é o conjunto A, o conjunto X ou conjunto de partida. O contradomínio é o conjunto de valores possíveis para Y, ou seja, o conjunto de chegada. Então, o contradomínio aqui, nós vemos que ele inclui os elementos menos 7, 0, 2, 4 e 1. Apesar de 2 e 4 não receberem seta, eles estão no contradomínio. Porque se você obtivesse 2 ou 4, sairia uma seta lá de A para encontrar 2 e 4 no conjunto B.
Por isso que a gente fala que são os valores possíveis para B. E a imagem é o conjunto de valores obtidos para y. Aí, nesse caso, na imagem, estão apenas aqueles elementos que se relacionaram com algum elemento de A, ou seja, só aqueles que receberam as setinhas. Na imagem, nesse caso, nós vemos que estão apenas os elementos 7, 0 e 1. E quando nos é dada a expressão de uma função, como podemos obter esses elementos? Veja os seguintes exemplos. Qual o domínio da função cuja expressão é y igual a 3x sobre x ao quadrado menos 1? Essa função deve dar como resultado um número real. E como nessa expressão tem uma divisão, e para os números reais não existe divisão por zero, nós temos que adotar valores para x que não tornem o denominador zero. Então, nós vamos dizer que x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero, passando 1 de membro, nós temos que x ao quadrado é diferente de 1, logo, x não pode ser nem 1 nem menos 1. Então, nós dizemos que o domínio dessa função é formado por todos os números reais, menos o conjunto formado pelos números mais e menos 1. Na letra B, nós temos a função y igual a raiz de x mais 3, e aí nós já vemos um outro tipo de problema. Aqui, para uma raiz quadrada existir, é necessário que tenha-se um número positivo dentro dela. Aliás, não apenas as raízes quadradas, como as raízes quartas, raízes sextas e assim por diante, toda raiz de índice par. Então, para que essa raiz exista, é necessário que o radicando seja maior do que zero. X mais 3 tem que ser maior ou igual a zero, então x tem que ser maior ou igual a menos 3. Logo, o domínio é formado por todos os números reais, maiores ou iguais a menos 3, ou seja, o intervalo fechado em menos 3, porque inclui o menos 3 e que vai até mais infinito.